Estamos de volta com o nosso CJC+, e hoje os nossos assuntos estão muito interessantes. Você aí de casa sonha em ter o seu imóvel, fala assim, poxa, Carla, quero bastante, só que eu fico em dúvida se eu posso comprar em um leilão. Eu já ouvi falar muito em leilão. Quais são os mitos aí dos leilões, Jojo? Será que existem mitos e verdades? Pensando nisso, a nossa produção separou esse tema aqui pra gente tirar todas as nossas dúvidas com você aí de casa. É verdade, para nos ajudar nesse assunto, a gente vai receber um especialista para tirar todas as nossas dúvidas. E se você de casa tiver aí alguma dúvida, você já prepara a sua pergunta e manda aqui no nosso telefone, que é o prestador 2199-151-5902, e tira aí todas as suas dúvidas aqui junto com a gente no programa. Então, para nos ajudar nesse assunto, a gente vai receber pela primeira vez o advogado Rafael Siston. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Boa tarde. Fique à vontade. Ele que é especializado em leilão de imóveis e direito imobiliário, então é a pessoa certa para falar sobre esse assunto. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, antes de a gente entrar nessas questões do que precisa para, se geralmente os leilões você precisa dar alguma entrada e outros assuntos, eu queria perguntar, quem geralmente realiza esses leilões? Existe empresas privadas que realizam? Como é que funciona? Todos os leilões devem ser feitos por leiloeiros. Os leiloeiros são os profissionais cadastrados nas juntas comerciais dos respectivos estados. No caso do Rio de Janeiro, é um profissional que preenche diversos requisitos e se cadastra na junta comercial para se habilitar a fazer o leilão de imóvel, ou seja, leilão público oficial só com leiloeiro. Então se um amigo meu, ele está leiloando aí uns apartamentos, mas acho que não é oficial não. Não. Foge desses. Foge, com certeza. E tem como a pessoa que tem alguma dúvida, né, se aquele órgão ele é registrado, tudo certinho, tem algum lugar onde ele possa tirar essas dúvidas? Sim, ele pode se dirigir à junta comercial do estado e verificar se a matrícula dele está ativa. Agora, Rafael, perdão, muitas pessoas, existem várias dúvidas que a gente quer tirar hoje aqui com você. Elas falam assim, mas será que eu posso participar do leilão? Como é que funciona? É pela internet que a gente se cadastra? Então, eu queria que você explicasse aqui pra gente como que uma pessoa pode participar ali do leilão e se isso é verdade mesmo, que a maioria dos imóveis, eles se tornam mais baratos por estarem ali nos leilões. Como é que funciona? Sim. Os leilões são feitos de forma presencial e online. No estado do Rio de Janeiro, a maioria dos leilões ainda é de forma presencial, tá? Só que alguns leiloeiros estão se adequando e estão fazendo ele de forma presencial e online ao mesmo tempo, de forma simultânea. É o chamado leilão híbrido, tá? Aí que acontece, se a pessoa quiser participar dele online, ela tem que fazer o cadastro no site do leiloeiro para pegar o login e senha e fazer o lance via internet. E para quem quer participar de forma presencial, que eu sugiro, inclusive eu só vou de forma presencial, é só ir no dia e oferecer o maior lance acima do valor mínimo estipulado ou pelo juiz ou na segunda data pela metade do valor que foi estipulado na primeira. Agora, todo mundo pode participar do leilão, desde que a pessoa seja maior e seja capaz. E geralmente quando espera-se que quando a pessoa ela vai no leilão, ela, antes de oferecer os lances, ela tem aquele dinheiro, né? Verdade. Sim. Acontece de pessoas irem a leilões e com o seguinte pensamento, eu não tenho dinheiro, mas eu vou dar oferta, depois eu vejo se dá para a gente comprar no crédito ou algum tipo de financiamento. Existe esse tipo de troca, de venda ou não? Não. Os leilões judiciais, principalmente, são feitos à vista. O valor tem que ser pago no mesmo dia, salvo se tiver a estipulação diversa no edital de leilão. Essa estipulação diversa é 30% no ato e 70% em até 15 dias após a arrematação. Ou seja, é à vista do mesmo jeito. Tem que ter o dinheiro, não dá para chegar lá de mão vazia, né? Existe uma possibilidade do leilão não ser à vista, tá? Estipula o Código de Ritos, né, Código de Processo Civil, estipula que a pessoa que estiver interessada, ela pode arrematar pagando 25% à vista e o restante em até 30 vezes. Contudo,
Se tiver um interessado que pague um valor muito menor, mas à vista, o lance à vista sempre prevalece sobre o lance parcelado. Ou seja, quase nunca se faz um bom negócio pagando parcelado, porque vai ter sempre alguém interessado em pagar à vista aquele bem. Então, na verdade, apesar de existir essa forma de parcelamento, eu confesso que eu só vi 2 vezes Então, no meu escritório. Então, geralmente, quem vai para esse tipo de compra, ele já vai preparado, ele tem o dinheiro à vista, porque ele sabe Sim. que a chance de ficar com aquele imóvel é muito maior. Sim, com certeza. Agora, Rafael, já aconteceu de alguma vez a pessoa comprar algum imóvel, se arrepender e querer devolver? Como é que faz numa situação como essa? Então, o leilão ele é feito de forma irretratável. Ou seja, você não pode desistir. Havendo desistência, é o caso de fraude à licitação pública. Não é bom a pessoa nem de perto arriscar. Além do que, se a pessoa fizer isso, ela não pode mais participar do leilão daquele imóvel, porque ele vai voltar a ser leiloado. E essa pessoa que não efetuou o pagamento não pode participar. Rapaz, você imagina, a pessoa ficou lá, brigou para conseguir aquele imóvel, então se ela não... porque se ela quer devolver, ela impediu outras pessoas de comprarem. Então não tem nem essa possibilidade. Né? Não tem. E geralmente, quando a pessoa ela consegue adquirir aquele imóvel, quanto tempo que ele demora para chegar, para todos os trâmites eles correrem bem até ela poder tomar posse daquele imóvel? Demora muito? Isso é uma pergunta muito difícil, tá? Essa pergunta que todo mundo faz. Opa. Todo mundo quer saber em quanto tempo. Desculpa, mas se alguém falar, seu imóvel vai estar disponível para você vai ter com a propriedade, a posse do imóvel em 30 dias, em 60 dias, desculpe, mas essa informação não é verdade. Tratando-se de processo judicial, falar de prazos é muito complicado. Vai depender de uma série de fatores, se vai haver impugnação, arrematação, como é que a vara onde está tramitando o processo é mais ágil, é menos ágil. Então, são diversos fatores. O que eu posso falar é uma média dos casos que eu já vi, tá? No meu escritório. Hoje em dia, a gente consegue resolver entre 6 meses a 1 ano. Agora, isso é uma estimativa com base na média de tudo que eu já fiz. Nosso escritório já fez. Agora, falar com precisão, desculpe, mas é impossível. É porque varia, né, então? Varia muito, de pessoa para pessoa, da localidade. Não, no caso não é localidade, tudo depende do trâmite do processual. A questão é eminentemente processual. Agora, Rafael, quais os principais mitos que as pessoas falam aí sobre os leilões que você gostaria de deixar claro aqui pra gente? Muita gente fala que o leilão pode ser feito sem a presença do advogado. Eu vejo muito isso pela internet. Arremate o imóvel sem o advogado. Isso é impossível. Rapaz. Tá? Porque para você conseguir a carta de arrematação, o imóvel é o seguinte, você arremata o imóvel, principalmente, eu estou falando agora de leilão judicial, tá? O que o advogado tem que fazer? Buscar a carta de arrematação, que é um título que, vamos, entre aspas, né, é como se fosse uma escritura, que ele vai ser registrado na matrícula do imóvel, ou seja, você vai adquirir a propriedade. Junto a isso, ele vai ser expedido para ele uma ordem de imissão na posse. Ele vai entrar dentro do imóvel, junto com o oficial de justiça, tá? Então, as pessoas costumam falar que não precisa do advogado. Só que, para obter a carta, para obter essa imissão na posse, tem que ter a presença do advogado no processo. Então, assim, não existe arrematação judicial sem advogado, em forma alguma. Esse é o principal mito. Muita gente fala também que é um clube do bolinho, que só as pessoas que já estão ali, que já têm conhecimento, podem arrematar. Não, qualquer um pode arrematar. Basta possuir, ser maior de 18 anos, estar em plena capacidade e ter o dinheiro, obviamente. Chegar lá no crédito, né, não vai rolar, não. E esse é uma das condições para você poder fazer uma compra. Mas tem algum outro cuidado que as pessoas que vão nos leilões elas precisam ter ao adquirir um imóvel? Quais Muitos. são? O imóvel está sendo vendido, muitas vezes, pela metade do valor de mercado. Tudo tem um ônus, todo bônus tem um ônus. Para ter vantagem, as vantagens vêm das dificuldades. Lógico que uma arrematação não é como se fosse uma compra e venda normal, tá? Senão todo mundo
e arrematar imóvel em leilão, ou seja, não existiria mais vantagem em comprar imóvel em leilão, porque não ia ter defasagem do preço, porque todo mundo ia arrematar em leilão. Então, a principal vantagem do leilão é comprar mais barato, mas você compra mais barato porque você tem uma dificuldade para enfrentar. E essa dificuldade é o advogado conseguir, a grosso modo, desembaraçar o processo. Tá? Então, tem que ser feito um estudo prévio do processo para verificar se ele tem alguma nulidade que possa, posteriormente, após a arrematação, anular essa venda. Tá? Muita gente entende, pensa, eu arrematei o imóvel, todos os problemas passados não existem mais. Isso não acontece. O imóvel a arrematação pode ser impugnada pelo executado ou por um terceiro interessado, e essa impugnação, se essa impugnação for procedente, for vencedora, a arrematação pode ser anulada. Tá? Então, para evitar que isso aconteça, tem que ser feito um estudo do processo antes para verificar se existe alguma nulidade processual que possa causar esse transtorno, essa anulação lá na frente. O que eu falo de nulidade processual? Se eu falar assim, sobre todas as nulidades, eu tinha que falar todo o Código de Processo Civil aqui, a gente não tem tempo para isso. 5 programas, ou mais, né? Sim. Isso acontece o seguinte, nulidade processual, para explicar de uma forma lúdica, é o seguinte, o processo judicial, ele é como se fosse uma corrente, tá? Essa corrente possui vários elos, logicamente. Se um elo dessa corrente estiver frágil, tudo arrebenta. Então, como o processo é uma sequência de atos, os atos têm que estar desencadeados corretamente de acordo com o regimento processual civil. Se estiver tudo de acordo, como, por exemplo, os atos de citação, de intimação, se todas as partes forem intimadas, se os credores com penhoras anteriores foram comunicados sobre a arrematação e sobre a penhora, pode-se dar muito mais segurança de que não tenha nulidade lá na frente. Agora, garantir não ter nulidade, ninguém pode garantir. O que pode se fazer é fazer um estudo profundo do processo em que levou o imóvel a leilão para evitar que isso aconteça depois de arrematado o imóvel. Então, para aquela pessoa que, daqui a 6 meses eu estou casando e vou precisar de um apartamento, de uma casa, essa forma não seria mais adequada para a pessoa que está querendo algo, né, imediato? Positivo. Se a pessoa tiver com prazo delimitado para finalizar a arrematação, eu não aconselho essa forma de compra, tá? Isso é para uma pessoa que não tem realmente nenhuma preocupação em relação ao tempo. E quais os tipos de leilões que existem? Então, existem os leilões judiciais, que, como o nome diz, é realizado através de um processo judicial junto à justiça, e os extrajudiciais. Os leilões judiciais, é o que eu falei aqui, geralmente ocorre por dívida, um caso muito corriqueiro é a pessoa que não paga o condomínio vai acionar o devedor e, se ele não pagar lá na frente, for condenado não pagar lá na frente, vai ser penhorado o bem, que nada mais é do que a individualização do imóvel, que vai ser objeto de expropriação do Estado. Não é a compra e venda, é a expropriação do Estado, onde o dinheiro obtido vai ser destinado a quitar os credores do devedor, que pode ser não só de condomínio, pode ser condomínio, IPTU ou qualquer outra dívida em que torne a pessoa devedora, no caso. E os extrajudiciais? Extrajudiciais, na maioria dos casos, os de maior importância são os que provêm de alienação fiduciária. Ou seja, a pessoa que, junto ao banco, paga um financiamento, dá o imóvel em garantia, só que por N questões, por exemplo, perca do emprego, ou, não sei, que a pessoa não consegue pagar o financiamento, o banco pode fazer a retomada desse imóvel, que chama vulgarmente retomada. Ele pode retomar o imóvel patrimônio do banco. Ele é obrigado a fazer um leilão extrajudicial desse imóvel, sem passar pela justiça. Agora, se o imóvel, quando ele for leiloado, estiver ocupado, que é a grande maioria, aí o que o arrematante tem que fazer? Ele tem que entrar com uma ação autônoma de missão na posse. Ou seja, o que era extrajudicial, no fundo, sempre vira judicial depois, se o imóvel não estiver ocupado. Em 99,9% das vezes, o imóvel está ocupado. Tá? Então, essa é a grande diferença do judicial para o extrajudicial. Além do que, no judicial, o preço mínimo tem que ser pela metade do valor da avaliação que é feita por um oficial de justiça. Isso na segunda data. Nos leilões extrajudiciais, ele é feito primeiro pelo valor do que está no contrato,
ou a base de cálculo do ITBI. A base de cálculo do ITBI é o que a gente usa para fazer a compra e venda normal, que no estado do Rio de Janeiro são 3% do valor do bem. E na segunda data do leilão extrajudicial, ele é vendido pelo valor da dívida do mutuante. Então, pode ser até abaixo dos 50%, ou pode ser também acima. Tudo depende do valor do débito do que está em aberto junto à instituição financeira. Então, a grande vantagem de adquirir um imóvel então, no leilão é para a pessoa que não está com aquela certa urgência, é um investimento que no final ela acaba adquirindo por um preço abaixo do mercado, mas acompanhando de todos os processos que ela vai precisar esperar. Sim. Até... Eu costumo dizer, e tenho convicção disso, que o leilão de imóveis, pode ser judicial ou extrajudicial, é o melhor investimento imobiliário que existe. Contudo, ele depende muito de um estudo prévio do processo judicial ou do procedimento extrajudicial, no caso de leilão extrajudicial, em que o imóvel foi arrematado. Se ele for muito bem estudado, pode-se dizer que é uma aquisição mais segura do que uma compra e venda normal, porque o leilão, tanto o judicial quanto o extrajudicial, é considerado como forma originária de aquisição de propriedade, é como se não tivesse passado. É como se estivesse nascendo aquele imóvel ali. Você não tem relação jurídica com o anterior proprietário. Porque numa compra e venda normal, o proprietário anterior pode ter alguma dívida que não foi vista, em que o imóvel responda. No leilão judicial e extrajudicial, não. Se forem cumprir todos os trâmites de direito processual e da lei de alienação fiduciária, pode-se garantir que você nunca vai ter problema em relação àquele imóvel. Então, imóvel ficha limpa. Exatamente. Eu considero um investimento muito bom e a segurança jurídica é melhor do que uma compra e venda normal, se forem preenchidos os requisitos previstos na lei, logicamente. Bacana. Perfeito. Rafael, a gente aprendeu muito com você aqui hoje, né? Quero agradecer Obrigado. a sua participação. E eu quero pedir para você deixar os seus contatos, redes sociais, para as pessoas que estão nos assistindo, por favor. Meus contatos é o site do escritório, né, Cataldo Siston Advogados, e o Instagram, que é o mesmo nome, Cataldo Siston Advogados. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, foi um Obrigado prazer. a vocês. E agora, Carlos Ribeiro, vamos para o intervalo. No próximo bloco, temos também um assunto muito importante aqui. Então, faz o seguinte, não sai daí não. A gente volta já.